Olá! Hello! Oi, oi. Oi para quem chega. A gente está gravando hoje o episódio, então, do Eneatipo 6, Centro da Tríade Mental do Eneagrama. Vamos falar um pouquinho hoje sobre medo, principalmente, e por isso nos interessa, de forma geral, esse tipo e essa energia, né? Porque independente do nosso Eneatipo, com o qual a gente se identifica, essa energia do ponto 6 cabe bastante para a gente enquanto humanidade, porque fala a partir da desconexão da lembrança de quem nós somos. Então, esse medo de estar aqui nessa vida, né? Do que a gente faz com essa vida, com essa oportunidade, e essa busca por construir uma máscara, que tudo acontece de uma forma muito inconsciente, mas estruturar uma máscara, uma persona para viver, né? Então, o tipo 6, ele é o arquétipo desse medo, que é o medo central em todos nós. Inclusive, eu acho sempre que nessa jornada de autoconhecimento, muitas vezes o que nos impede de avançar ou de entrar nessas buscas é o medo, né? O medo da transformação, o medo da vulnerabilidade, o medo de perder o controle, o medo de lembrar de todas as coisas que ficaram para trás na vida, né? Dos sonhos que a gente não realizou. Então, muitas vezes o ser humano continua no piloto automático ou na normose, segue vivendo a vida do mesmo jeito, pelo medo mesmo de enfrentar, né? De enfrentar uma busca mais autêntica de si mesmo. Então, hoje é um dia bem interessante para a gente falar sobre tudo isso, né? Sim. Perfeito. O que vem em mente aí, quando a gente fala das pessoas que têm essa estrutura de personalidade do tipo 6, que, como paixão do ego, como vício emocional, tem o medo, né? Medo. Como principal desafio nessa vida. Eu acho que o principal... Como... Quer falar? Não, é só para falar assim, quando você fala medo, me vem muito a palavra coragem, né? Assim, que realmente a gente precisa acessar essa grande virtude, né? Acho que para todos nós, isso que você foi falando, né, Monique? De alguma forma toda a humanidade vivencia, e claro, tipo, vocês como vivencia isso de uma maneira bem central. Eu vejo que a parte da coragem, quando eles acessam, quando eles fazem... eles acessam a fé, né, a confiança em si, eles têm muita força. E aí eu vejo uma grandeza nesse aspecto de terem muita segurança, dessa coisa de serem muito leais, deles serem muito leais. E aí eu sinto isso... Não sei, você foi falando do medo, mas me trouxe muito essa coisa da coragem, da lealdade, né? Me trouxe o outro contraponto. Fala, Rê, desculpa. Não, acho que falar de tipo 6, a primeira palavra que vem em mente é a lealdade, né? O que vem é lealdade. E a lealdade, ela tem várias formas, né, de se pensar. A lealdade aqui, né? O 6, ele busca ter... A lealdade também traz segurança para ele. E acho que o grande desafio é ser leal a si mesmo, né? Encontrar essa lealdade a servir a que Senhor se serve. E a encontrar esse Senhor dentro de si, né? Mas, enquanto esse processo vai acontecendo, de encontrar essa voz verdadeira, essa voz interna, essa voz intrínseca que todos nós temos, ele vai, sim, se tornar muito leal a outras pessoas, a corporações, enfim, ao externo, de certa forma. E o que é muito, muito bonito também de ver. Claro que dependendo do nível, eu estou me apoiando no outro por falta de ter essa orientação dentro de mim, mas eles são... ter alguém, né, com esse nível de comprometimento ao seu lado é incrível. É de uma... me vem assim muito a palavra honra, sabe? Honra e lealdade. Eu vou honrar o nosso compromisso, eu vou seguir com você até o fim. Até onde você for, eu tô fechado com você, assim. Eu nunca vi tamanha... Eu já trabalhei com alguns, tipo 6, e eu nunca vi tamanha lealdade, honra, de compromisso, assim. De falar, eu vou com você aonde você for. Eu acho isso, né, muito, muito lindo mesmo. Eu queria falar um pouquinho sobre o ponto 6, né? Eu acho que é um lembrar-se de que o material dá muito medo, né?
Então as coisas dão muito medo. Eu acho que essa vivência com as situações materiais, elas trazem muito medo. E aí o 6, ele lembra de que esse material ele não precisa ser o constante da vida dele, mas que ele pode lembrar-se dessa essência, dessa vida mais espiritual, né, dessa conexão mais elevada, assim. E aí essa conexão, esse lembrar dessa conexão, ele faz o medo do material se extinguir, né? Então acho que para mim é bem interessante essa relação do medo. E aí não é só pro 6 isso, lógico que para ele isso é muito mais presente, né? Mas eu acho que é para todos nós, e até a gente comentou antes, a gente vive numa sociedade hoje 6, né? É muito 6 e 3, assim, né? Uma sociedade do medo, uma sociedade da imagem. Então a gente liga a TV, tá passando um programa pautado no medo, gerando essa ansiedade, esse medo. E esse esquecimento dessa essência que a Rita estava falando, que ela já é uma força interior que a gente já tem, né? Uma conexão superior, uma coragem, essa fé das coisas acontecerem da melhor forma, simplesmente acreditar no melhor, acreditar nessa... eu acredito que o ponto 6 traz isso muito pra gente, né? E essa conexão de fazer o que se acredita, fazer o que se quer, fazer o que leva... É o ponto de levantar a espada e fazer, né? Então, eu acho que o ponto 6 é um ponto muito forte. Sempre quando a gente tá em processo de uma coisa assim, eu acho que é um ponto muito legal. E é a jornada do herói ali, que é o ponto de tocar o projeto pra frente e né, com fé mesmo que as coisas pisa que o chão vai aparecer, né? Esse que é o ponto aí. É isso mesmo. Lu, quer falar alguma coisinha? Eu acho que o Felipe tocou no ponto central, né? Que é a questão da jornada do herói que existe dentro de cada um de nós, né? E o 6 personifica isso, né? Todos nós temos esse desafio de enfrentar os nossos medos, né? Enfrentar os cenários externos. E no ponto 6, o tipo 6 especialmente, ele sente lá dentro dele que ele tem esse chamado para liderar, para de alguma forma encarar uma missão, né? E diante dessa dificuldade existe uma cobrança constante de eu vou para cima, eu vou ser o líder, eu vou fazer a coisa acontecer. E o tipo 6, quando ele começa a ouvir esse chamado, né, a abraçar essa causa, ele vai para cima, ele faz acontecer, ele se supera de uma forma que é inspiradora para todos nós, né? Então a gente aprende muito com o 6 essa questão de enfrentar os seus próprios desafios, né? Enfrentar o mundo e a lealdade à causa, né? Que não só é dele, muitas vezes ele está levantando a bandeira de uma causa maior, uma causa que ele acredita. Uhum. Então, quando a gente vê um 6 se despertando para essa essência desse herói que existe dentro dele, é uma coisa que ninguém tem dúvida, eu vou seguir esse 6. Ele leva junto um monte de gente, ele abre, ele vira um desbravador. Então, assim, é uma energia linda de ver em ação, né? E o quanto ela mexe com a gente, né? Quanto ela nos convida a fazer o mesmo, né? Quais bandeiras nós não estamos levantando, né? Quais medos nós estamos deixando de enfrentar e encarar? Quais mergulhos na nossa essência a gente está evitando ter? E quando a gente vê um 6 que diante dessa batalha constante, em algum momento ele fala, não, agora vai, ele pega a espada e fala, eu vou, e leva junto todo mundo, cara... É lindo. Sim. Então a gente está falando aqui do centro da tríade mental, né? Que todos os mentais, como a gente já comentou no vídeo anterior do tipo 5, tem esse medo de pano de fundo, né? O medo de uma incapacidade, medo de não dar conta, medo de ter uma sensação de ter que antever e precaver e planejar o futuro. E o 6, ele não sabe muito bem como lidar com esse medo, porque esse medo vai crescendo dentro dele, né? Enquanto o 5, como a gente falou, busca conhecimento e busca se preparar, o 7 vai se jogar na vida e querer explorar a vida, né? O 6 se atrapalha com esse medo e é meio que tomado por muita paranoia mental, né? Aí começam os problemas desse perfil, né? Quando ele já não consegue se separar desse medo. E são pessoas que acabam se parecendo muito emocionais também, né? Como tá na tríade ali, como tá no centro do triângulo, acaba se parecendo um pouco emocional. Então vamos falar um pouquinho das dificuldades dessa pessoa no dia a dia, do tipo 6? E vocês percebem que são os desafios dessa pessoa? Eu acredito muito na falta, muitas vezes, do 6,
como quando ele está com alguns níveis de consciência um pouco mais altos, né, ele tem muita intuição. Então, o 6 ele é uma pessoa muito intuitiva. E como a gente está falando da tríade mental, o mental ele não é ficar pensando ou planejando. Então, todos da tríade mental eles vão fazer muito planejamento, né? Eles vão tentar antever o futuro por esse medo que eles têm do presente. Então, eu tô com muito medo. E no 6, principalmente, é muito presente a ansiedade. Por quê? Porque essa intuição dele só tá voltada pro medo. Então, ele fica intuindo que as coisas vão dar errado. Ele fica achando, e aí ele gera muitos planos para que, se der errado, ele já tem o plano B, C, D, né? Então, muitas vezes vai ser a pessoa que já sai de casa. Aqui em Curitiba chove, faz sol tudo no mesmo dia. Então, a população é meio 6. Por quê? Porque ela já sai com o guarda-chuva, ela sai com a blusa, ela sai com uma bota se molhar, entendeu? Então, uma roupa para trocar se precisar. Então, a gente acaba sendo meio 6 aqui. Por quê? Porque você tá esperando que faça frio. Tá sol lá fora agora, mas vai fazer frio de tarde, entendeu? Então, eu sempre tô me antevendo desse perigo com vários planos. E a minha intuição é uma intuição focada no medo, né? E não na fé e na coragem. Porque eu comecei a desconfiar dessa fé e coragem. Será que isso dá certo mesmo, né? Será que não tem um errado aí nisso? Até porque, né, você falando me veio, né? Como é o centro da mente, o centro do mental, a mente ela só sabe desconfiar, ela só está no passado ou no futuro. Então, quando eu busco demais, né, recursos no passado e eu não encontro, eu sempre vou ter medo e eu vou ficar sempre repetindo no planejamento, né? E dá muito medo soltar, né? Assim, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, esses movimentos, né, de se lançar ao desconhecido, para a mente é como se fosse risco de morte. E, literalmente, em muitos momentos, precisa que aconteça essa morte. Porque a mente não sabe o que ela não sabe. Então, ela precisa dar espaço, morrer para que, dando um passo em coragem, um passo em total fé, que algo totalmente desconhecido se mostre no momento seguinte, né? Então, essa antecipação constante, a mente só serve para isso, né? Para se planejar, para poder lançar a mão do que aconteceu no passado, para meio que planejar o futuro e ter tudo sob controle. E aí, é esse movimento que precisa acontecer de silenciar essa paranoia constante, né? De eu ficar procurando o passado, ficar planejando, precavendo o futuro, silenciar para abrir um espaço para algo que eu ainda nem sei o que pode ser, né? Que nesse momento vem um sopro da real intuição, né? Que é muito distante dessa mente na desconfiança, do medo, né? E aí é onde abre espaço para uma verdadeira voz surgir. Mas até que isso aconteça, silenciar esse processo é sempre isso, né? Sempre... Essa intuição é alguma coisa mais, assim, mais conectado com a realidade, vamos dizer assim, né? Essa intuição pura do tipo 6. E aí a mente está muito bagunçada, está sintonizando várias rádios junto, né? Então tem muita... A personalidade está fazendo aquela bagunça dentro da cabeça, e aí o 6 ele não consegue focar naquela intuição, que é a intuição que ele já tem, que é realmente entender o que está acontecendo no momento ali, né? E aí ele foca nesse medo, e ele fica muito preocupado. Então o 6 às vezes ele não consegue saber qual que é o rumo que ele tem que tomar. E ele fica perdido nessa situação. E aí acontece dele ir buscar, às vezes, os mentores, né? Ou a fé, ou que ele vai buscar externamente isso, né? Opinião dos outros, né? Então são pessoas que no dia a dia têm muita dificuldade de tomar decisões, né? E a coragem, que a gente diz que é a virtude desse perfil, não é uma coragem de simplesmente se jogar de uma forma desastrosa e atrapalhada naquilo que ele tem medo, mas é a coragem de seguir o próprio coração, de seguir a própria verdade, de confiar em si, Então, um 6, quando está fazendo caminho de crescimento, uma boa tarefa seria parar de delegar um pouco as próprias decisões e começar a checar internamente o que ele confia que é o caminho, né? O que ele tem vontade de fazer, o que ele decide fazer. Como uma vez eu vi uma diferença entre uma pessoa destemida e uma pessoa corajosa. Às vezes a gente quer ser destemida, né? E na verdade, assim, aquela pessoa destemida é aquela que não tem medo de nada. E que às vezes nem é saudável, né? É importante ter um certo grau de medo. Isso trouxe a nossa sobrevivência. O problema é quando ele se torna paralisante.
Mas, e que essa pessoa que tem medo, na verdade, ela pode acessar justamente isso, essa virtude da coragem, que é agir apesar do medo, né? Não é não ter medo, a pessoa destemida, mas tem o medo e vou lá e enfrento. E quando enfrenta, entende a grandeza e a força que é e que se tem. Porque só quando a gente, no nosso dia a dia mesmo, né? Quando a gente enfrenta nosso medo, que a gente fala, uau, fui capaz, eu sou boa, consegui. E mais, que é isso, não procrastinar essas ações ou essas decisões, ou porque é na hora que, na ação, né? Na hora que vai lá e faz, que diminui o cronograma para ir lá e realizar, que a pessoa, principalmente do tipo 6, vai entender a grandeza e a força que ela tem. Né? E a ansiedade vai diminuindo, e o medo vai diminuindo. Então é isso, assim, acho que o principal é a gente entender que vem do coração, não vem da mente. Não adianta ficar planejando, então se eu fizer desse jeito, mas é algo que essa coragem vem daqui, de acessar toda aquela a coragem mesmo, eu vou lá e faço. Né? A palavra coragem, né? A palavra coragem é agir com o coração, né? Os 6, assim, que eu conheço também e já acompanhei, o que eles dizem? Quando a ação tá ali de fato acontecendo, eles não têm medo, né? É uma coragem, assim, que isso aparece muito na vida dos 6 em momentos bem simbólicos, né? Às vezes é a apresentação de um trabalho final de faculdade, sei lá, falar em público, quantos medos possíveis, né? Construir uma casa, se envolver num projeto. Quando ele tá em ação, ele é incrível. Esse medo, essa ansiedade do tipo 6, ela cresce quando ele começa a imaginar todos os cenários e todas as hipóteses do que pode dar errado, né? Então é aí que ele tem que aprender a acalmar um pouco essa mente, serenizar essa mente, né? Que é a flecha 9 para ele, né? E por isso que é importante falar para os 6, olhar para trás e ver e lembrar desses momentos. Que o quanto ele é corajoso, sim, o quanto que durante a ação, às vezes é ele que vai lá e resolve tudo, né? Alguém que é super sereno no dia a dia, de repente, quando acontece alguma coisa, vai lá e paralisa. E ele acessa aquela força, a coragem vai lá e resolve. Então é importante falar isso para vocês, né? Olha um pouquinho a tua história, olha no momento de ação, o quanto realmente você acessou mais a coragem do que o medo. Eu acho que essa é, tipo... Fala, Lu. Eu tava pensando aqui, que vocês estão falando desse acesso que ele tem. Eu tava vendo isso aqui que a gente aprende com os 6, né? Porque ele tá lidando com o medo desde criancinha. Então, se for um cara que é um expert em como lidar com o medo, acho que é o 6 mesmo. E aí, no primeiro momento, justamente, ele vai criando cenários para prever o que vai acontecer, para não sentir a dor, né, dessa vivência de medo, mas ele vai nos ensinando a fazer planejamento, vai nos ensinando a ser precavidos, vai nos ensinando a agir contra o medo, porque ele não fica parado, né? De uma certa forma, ele está, só o fato de ele estar tentando encontrar uma solução para vencer aquele medo, isso é uma constante na vida dele, já é um enfrentamento. E à medida que ele vai crescendo, que ele vai desenvolvendo, ele vai vendo que aquele cenário que aparecia em várias coisas com muito medo, começa a ficar um pouco menor, tem menos variáveis, né? E aí é onde ele vai ganhando, a questão que ele vai ganhando mais convicção, mais fé, mais intuição, onde de tanto fazer isso de forma tão repetitiva, chega uma hora que ele fala assim, eu já sei o caminho aqui. Né? Então, assim, no processo de crescimento dele, ele nos ensina muito a respeito disso, né? De entender e lidar com esse medo constante, né? Vários 6 que eu conheço, é curioso que essa luz da intuição sempre está presente em alguns momentos, né? Em vários, na verdade. Só que eles mesmos não dão atenção, ignoram a própria voz, que vem, né, como uns flashes. E aí todos 6 eu ouço falar, eu não ouço minha intuição, eu sabia, tal, e eu não dou muita atenção. E eu acho que essa fé e essa coragem é de começar a dar cada vez mais espaço para essa voz interna quando sai dessa coisa toda, né? Dessa paranoia de mil pensar em ser cada vez mais essa voz que parece que está num volume muito baixinho lá, que eu sabia que ela estava lá, mas eu de novo ignorei. Ela tentou mas eu ignorei. E aí começa a aumentar essa voz, subir, né? Porque não dá para saber, né? Estar na vida, de fato, é sempre se lançar no desconhecido, né? Mas quanto mais eu confio que quando eu precisar, essa voz da minha intuição vai estar ali presente, não que eu vou saber o que vai acontecer, mas pelo menos para me potencializar, para dar o próximo passo, basta, né? E eu vejo isso no caminho de alguns 6 que eu conheço essa voz, não ignorar essa voz quando ela vem, né?
que você estava falando da coragem, assim, eu vejo o medo, né? Aquela imagem sempre que vem do dançar com o próprio dragão, né? O dragão, o medo vem, mas eu olho nos olhos, né? Essa é a verdadeira coragem. E nesse momento, aquele medo, ele se torna muito menor do que eu ignorar, eu negar que o medo tá lá. Não tenho medo, tá? Não tô vendo, né? Isso é muito diferente né, dessa clareza desse momento, assim, de que vem o medo, eu olho diante dos olhos e ainda assim algo dentro de mim tem mais força para ir adiante, para dar o próximo passo. Essa questão aí da intuição, veja assim, o processo dele muito na questão de ele acalmar a mente, né? Diminuir o ruído das várias vozes que aparecem, e ele começa a se conectar com ele mesmo, e aí a intuição está lá, a direção já está lá, né? Então, a hora que ele consegue limpar o cenário, né, se conectando consigo mesmo, vem a intuição e vem a verdade, vem a fé, né? Lembrando que a coragem é um subproduto da verdade, né? Quem tem verdade tem coragem. Então, assim, a hora que ele encontra a verdade dele lá dentro, cara, a coragem vem e ele realiza. E aí a gente fala muito do quê? Como é que ele acalma essa mente, né? Como é que um 6, uma pessoa que está sempre aquele mental acelerado, né? Como é que ele vai baixar esse ruído para conseguir se conectar com a verdade dele? E a gente fala de trabalhos muito de meditação, né? De sossegar a mente, né? Então, períodos onde ele para respirando, né? Meditando, onde aquele ruído vai começar a diminuir e, ao mesmo tempo, a intuição começa a florar. Então, é um caminho muito assim, fundamental para o desenvolvimento do tipo 6, fazer esse trabalho de conexão com a sua verdade lá dentro, através, muitas vezes, de uma meditação, né? Ou também pode ser uma meditação andando, né? Muitas vezes a pessoa só o fato de fazer uma caminhada, né? Pensando e relaxando em contato com a natureza, onde ele vai se conectando com a terra, vai ganhando sustentação, né? Então, assim, não dá para fazer um trabalho de desenvolvimento com o tipo 6 sem antes dessa acalmada nessa mente, né? Porque aí a verdade dele vai aflorar. O que tem muito ali é ruído, muita distorção. Mental, né? O Luciano falando, acho que me deu algumas vezes eu faço algumas meditações que é uma meditação buscando o que está incomodando, sabe? Porque a gente não para pensar o que a gente está com medo, a cabeça está pré-ocupada, né? Então ela não está rendendo o quanto ela deveria. E como é importante, às vezes, você fazer, e o 6 ele gosta disso, então acho que é uma coisa legal, ele fazer uma meditação, 10 minutinhos, pega um papel e anota o que veio na cabeça naqueles 10 minutinhos. E às vezes observar se apareceram alguns medos, algumas preocupações, ou às vezes a cabeça tentando já projetar esse futuro, e aí ver se aquilo realmente são medos fundamentados, né? Se checasse aqueles pontos, realmente eles são tão perigosos quanto na cabeça dele eles parecem, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante para o 6, para ajudar ele. Lógico, ele é muito bom em planejamento, ele é muito bom como a gente estava conversando, ele vai fazer uma planilha para, às vezes, poder ver esses medos, coisas assim, né? Mas essa meditação e essa ida para o corpo para trazer um pouco mais para a realidade esses medos, né? Porque o medo no 6, ele tem o medo, que é o que acontece no momento, e tem a ansiedade, que é de projetar esse medo para frente, né? Então, quais os pontos que ele pode ir fazendo para isso diminuir? E não se boicotar, né? Não ter tantos lapsos, né? No seu desenvolvimento, assim, tantas lacunas, eu quero dizer, né? Do seu crescimento pessoal, por às vezes tá ali prestes a conquistar alguma coisa que seja importante, fazer tomar um passo importante na vida, e daí sucumbe no medo, né? Eu fazia um trabalho com uma pessoa tipo 6, e um desses exercícios era isso, que ajudou muito, porque é tanta coisa, e aí perde muito tempo aqui, né? E o fato de anotar tudo que tá passando ali na cabeça, os medos, né? Dá uma esvaziada realmente. E aí a pessoa depois consegue ler e falar assim, calma, deixa eu ver o que eu faço, o quanto realmente isso é real, o quanto eu tô projetando algo que tá aqui dentro, um monte de coisa aí fora, né? E na verdade isso é meu, então eu tenho que fazer, trabalhar, respirar e entender o que é. Na verdade, me entender, né? Não é tentar só planejar e prever e organizar tudo ali. Então ajuda realmente, você me fez lembrar, é muito super importante mesmo. Legal lembrar também, né, dessas qualidades. Nós falamos do planejador, né? A gente falou também da questão de como ele, de alguma forma,
prevêem esse medo, né? E eu lembro assim de como é bom ter um 6 perto da gente para validar alguma ideia ou validar alguma coisa que nós estamos com ideia de fazer, um projeto, alguma coisa. Porque você chega assim, eu tô com uma ideia assim, eu lembro de um tio meu, que era um tipo 6, eu falava com ele, tio, eu tô com uma ideia tal. Cara, ele sempre trazia os cenários que eu não tinha imaginado, entendeu? Então ele falava assim, ó, isso aí tal, pode dar problema aqui. É nesse ponto que vai dar problema. Então essa habilidade que eles têm, esse faro para perceber aonde algo pode dar errado, como isso é útil pra gente. Como é bom ter um 6 do lado para dar esse suporte, né? Então é lindo, assim, a gente fala do medo, né? Mas assim, se não tivesse esse medo, não teria essa qualidade. Então, assim, a gente diz que a gente não passa perrengue do lado de um tipo 6. Não, é muito, não tem perrengue. É muito legal, assim, o tipo 6 é aquele cara, deu uma dor de barriga, tá aqui o papel. Ele já pensou em tudo, ele já sabe tudo, né? Como é que a gente vai sair dessa enrascada, os 6 tem a solução. Sim. São muito apoiadores, né? Muito leais. Muito responsáveis, né? Eu acho que é muito responsável. Muito. E o ponto 6, ele é o ponto dos valores, né? Também no Enneagrama. Então, é onde a gente resgata aquilo que vale a pena lutar, né? Quais são os valores. E fala muito de grupo, de equipe, de família. Causa nobre, né? Exatamente. Não é mais... não estou fazendo por mim, né? Que nem a gente falou lá no tipo 3, na personalidade do 3. Estou fazendo por mim, pro meu status, pra minha imagem. No 6, não. Vamos fazer aquilo que precisa ser feito por essa causa, por aquilo que a gente acredita, né? E geralmente são muito movidos por questões humanitárias. Isso é lindo, muito lindo, assim, de conviver. Seja lá a causa que ele abrace, né? Pode ser uma coisa grandiosa, como a causa humanitária, ou até o próprio nicho de amizade, ou a equipe onde ele pertence, ou até a família, ou a parceira. Ele, quando está identificado, no sentido de, com essa causa, ele vai defender com unhas e dentes mesmo. Aí vem a questão da lealdade forte. Eu estou com o grupo, eu estou com a pessoa, eu estou com a causa, eu vou para cima. Disso eu não abro mão, entendeu? Aí você vê assim, a coragem dele realmente aparece. Sim. Perfeito. E eu acho que é legal a gente apontar... Existem 2 movimentos, né? Assim, tem o 6, que é um pouco mais fóbico, que ele é um pouco mais... que aparenta mais esse medo, mas tem aquele 6 que, na verdade, não aparenta tanto medo, e que ele vai lá, enfrenta situações, ou se coloca, às vezes, em risco, mas, na verdade, ele se coloca para enfrentar essa ansiedade, né? Para não ficar lá esperando. E, às vezes, eu acho que é importante a gente colocar que tem essas diferenças, mas que o pano de fundo aí é esse medo, essa ansiedade aí, né? Eu acho que é uma certa diferença, que, no fundo, é a mesma coisa, né? É só pensar um pouquinho, assim, às vezes, sabe quando uma situação clássica de um 6, né? Toboágua, por exemplo, não sei, tá lá no parque de diversões, lá alguma coisa, tem um brinquedo pra ir, né? O 6, ele tá com tanto medo, mas tanto medo que ele quer que ele passe aquilo tão rápido que ele fala, eu vou primeiro. Então ele vai primeiro no brinquedo, porque ele tá com tanta ansiedade que ele quer que aquilo acabe de uma vez, então ele já arranca o band-aid de uma vez, já pra não, né? Então essa é uma característica bem comum, assim, quando a gente tá muito ansioso, a gente quer resolver logo a situação, né? Então acho que no 6 esse é um ponto importante, assim, que a Marta lembrou do fóbico e do contrafóbico, né? O contrafóbico, ele vai encarar o medo dele de frente, né? Ele se atira, né? E ele vai provocar situações de medo na própria vida, né? Porque justamente para conseguir se provar maior do que o medo. Então ele vai entrar em situações, vai gerar situações que gerem medo. Isso. Outra coisa que eu ia perguntar, que ia ser legal, né? O que a gente pode fazer também no sentido para apoiar um tipo 6, né? Porque ele está buscando um certo apoio, uma certa estrutura para ele dar alguns passos. A gente sabe que ele percebe que ele tem uma missão para enfrentar, ele tem um chamado para fazer coisas, mas muitas vezes ele ainda está no estágio onde ele precisa de um empurrãozinho, ele precisa de alguém do lado, né? Alguém que dá, ou uma estrutura que dá um suporte. E como é que a gente poderia ajudar um 6, quem tiver conhecido próximo, assim, como a gente ajuda um tipo 6? Tem 2 movimentos, né? Tem 2 movimentos que me ocorrem das flechas, né? Então, que é o próprio Enneagrama indica o caminho. A flecha 9, a pessoa precisa usar o corpo, deslocar essa energia da mente que não para e começar a usar o corpo. Respiração é fundamental para um tipo 6. Meditação, técnicas de mindfulness, qualquer coisa. Natureza, contato com a natureza que faça ele acalmar essa loucura interna, né? E autoobservação, porque o 6 é essa pessoa que tem que se pegar com a boca na botija quando ela começa a criar cenários catastróficos.
Ela é que precisa começar a cortar isso, né? Quando começar, mas será que eu fiz aquilo certo? Será que eu fiz aquele outro certo? Será que vai dar um problema lá? Será que, né, eu vou ser punido aqui? Ela que tem que cortar, né? E a flecha 3 indica o quê? Ação, atitude, entrar em movimento, parar de procrastinar. Então é por aí, né? Eu ia falar uma brincadeira aqui. Tá terminando o nosso tempo, tá? Se quiser Tem finalizar. 1 minuto, hein? 1 minuto? Então fica pra próxima. Dá tempo, Pedro. Para Vai lá. mim, só vem de buscar essa resposta, apoiar para buscar internamente, assim, porque é isso que eles estão buscando, né? Alguém que consiga apoiar, mas para eles conseguirem fazer esse caminho para dentro deles. E é muito lindo, porque é muito único também quando se encontra. Sim, também. Bacana. Todas as respostas Essa estão dentro voz de nós, interna. né? É. Sim. E tem que confiar no próprio coração, na própria intuição. Né? Eu achei que tava começando e já tá acabando. Então tá, Foi bem gente. rápido. Obrigada. Todos nós. Valeu. E até o próximo Obrigado. encontro com o tipo 7. É isso aí. Show. Beijo. Bastante festa. Então, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.